Pessoal, vamos lá, vamos fazer o número 2 aí, exemplo postado também. Esse exemplo fala de uma empresa de consultoria que recebe em média 40 serviços por mês. Tem 40 serviços de consultoria para fazer cada mês. E também é falado nesse exemplo que a equipe faz um serviço, gasta 5 horas para fazer um serviço de consultoria. Ainda foi dado algumas informações no expediente aqui, que a empresa trabalha 24 dias por mês, no expediente de 8 às 18, ou seja, 10 horas por dia aí durante 24 dias, né? Antes da gente responder as questões, a gente precisa definir taxa de chegada e taxa de atendimento ou saída, né? A taxa de chegada já está muito clara aqui, já foi dada uma taxa mensal para a gente, 40 serviços por mês que chega. Então, 40 mês. Vamos ver o que foi dado de taxa de. Opa, só um minutinho. O que foi dado de taxa de atendimento para a gente, ou capacidade de serviço da empresa. Sabe que a equipe é capaz de fazer um serviço a cada 5 horas. Olha só, se a cada 5 horas ela faz um serviço, ela demora 5 horas para fazer um serviço. Então, ao fim da primeira hora, ela conseguiu fazer 0,2 serviços. Se em 5 horas ela faz um completo, em 1 hora ela só faz 20% desse serviço. Ou seja, a taxa horária que foi dada para a gente aqui é de 0,2 serviço por hora. Vou até deixar esse 1/5 aqui para a gente lembrar do que foi esse 0,2, tá? A gente sabe fazer os cálculos. Ou eu tenho que transformar isso aqui por hora, ou eu transformo isso aqui por mês. Vou fazer o seguinte, vou transformar a taxa de atendimento em mês. Achar a taxa mensal. Olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quantas horas tem um mês e depois fazer a multiplicação disso aqui por 0,2. É tranquilo achar a taxa mensal, eu já tenho a taxa horária. É só pegar a quantidade de horas no mês vezes a taxa horária. Quantas horas tem um mês? Foi falado que a empresa trabalha 24 dias. 24 dias 24 dias, trabalhando 10 horas por dia. Então eu tenho 240 horas de serviço por mês. Um mês tem 240 horas. Pensando aqui em horas de serviço, ok? Então, se eu tenho 240 horas, a taxa mensal de atendimento. Opa, vamos lá. A taxa mensal de atendimento é igual a 240 vezes 0,2. 240 vezes 0,2 dá 48. Ou seja, a taxa de atendimento mensal é 48 serviços. Ou seja, chega 40 serviços, são solicitados 40 serviços por mês para a empresa e a equipe dela consegue fazer 48 por mês. Agora que a gente tem as taxas, vamos responder as perguntas. A primeira pergunta que tem para a gente é determinar as medidas de desempenho. A primeira medida de desempenho que a gente tem é o fator de ocupação. Fator de ocupação, como a gente sabe, já foi feito aí, o fator de ocupação é a taxa de chegada sobre a taxa de saída. No nosso caso aqui, 40 sobre 48, que é igual a 0,83. Ou seja, a taxa de ocupação desse sistema aí gira em torno de 83%, sendo arredondado para duas casas decimais, tá? A outra medida, a segunda medida, mantendo a ordem aí, é o W, que é o tempo de permanência no sistema. O tempo de permanência no sistema, a gente sabe que é 1 sobre chegada menos saída. Desculpa, 1 sobre saída menos chegada, na realidade. Então, 1 sobre 48 menos 40. 1 dividido por 8, pedindo ajuda para a calculadora aqui, 1 dividido por 8, 0,125. Vamos colocar 0,13 para arredondar aqui. Como minha taxa... Opa, 0,3, não é 1,3. Como a minha taxa está em mês, isso aqui quer dizer para mim que é uma medida mensal. Então, eu demoro 0,13 mês para fazer um sistema desde que ele... Desculpa, para fazer uma consultoria desde que ela foi solicitada. Tempo de permanência no sistema, então, 0,13 mês. O tempo de permanência na fila, o WQI, é igual a fórmula dele é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Lembrando que é ocupação dividido aí por
atendimento menos chegada. Então, a ocupação a gente já calculou que é 0,83. 0,83 dividido pelo mês, 48 menos 40. 0,83 dividido por 8. 0,83 dividido por 8. Vamos lá pedir uma ajuda para a calculadora de novo. Ok, 0,83 dividido por 8. 10,375. Arredondando de forma básica aí, 0,10 mês. Normalmente o tempo de permanência na fila tem que ser menor que o tempo de permanência no sistema. Então até agora tudo tranquilo. Cálculo simples, só aplicação de fórmula. A única dificuldade que a gente teve até agora foi definir as taxas, né? A gente transformou tudo em mês. Próxima medida que a gente vai trabalhar aqui é o L, que é o número médio de elementos do sistema. Lembrando que essa fórmula aqui é igual a ocupação, 0,83, dividido por 1 menos ocupação. Lá nas nossas notas de aula, vamos ver lá, tá? Aqui, ó. A fórmula de L tá aqui, tá? Ocupação dividido por 1 menos ocupação. 0,83 dividido por 1 menos 0,83. Solicitando a ajuda da calculadora novamente. 1 menos 0,83. Vamos fazer a conta com calma. 0,83 dividido por 1 menos 0,83. Tirando a prova aqui, 0,83 dividido por 1 menos 0,83, que é igual a 4,88. Então, normalmente tem 4,88 pedidos sendo realizados, serviço de consultoria, tá? O LQ, a fórmula é um pouquinho diferente. O LQ eu tenho que levar o fator de ocupação ao quadrado, né? 0,83 vezes 0,83 dividido, ok, dividido por 1 menos 0,83. Vamos pedir a ajuda da calculadora para a gente calcular isso aqui. 0,83 vezes 0,83 deu esse resultado, dividido por 1 menos 0,83. Vamos fazer isso aqui com calma. 0,83 vezes 0,83 dividido por 1 menos 0,83. O resultado dessa divisão, então, 4,05. Mantendo de novo duas casas decimais, 4,205 sistemas. Normalmente na fila tem 4 serviços, aproximadamente 4 serviços, 4,05 na realidade, e no sistema tem 4,88. De novo, a quantidade do sistema é maior do que a quantidade da fila, né? Tem que ser assim. Vamos lá agora resolver a letra B. A letra B, pergunta tranquila aí, ó. Pergunta quantos dias uma solicitação de serviço tem que esperar até ser realizada. A gente já sabe o período mensal que uma solicitação de serviço. Olha só, isso aqui, quantos dias uma solicitação de serviço tem que esperar ser realizada? A gente tem esse valor em mês. Olha só, o tempo de permanência no sistema é isso. Uma solicitação demora para ser realizada 0,13 meses. O valor de W quer dizer isso. Vamos lá. O valor de W é quantos meses uma solicitação de serviço espera até ser realizada. Se é 0,13 meses e eu tenho 24 dias, a resposta da letra B é igual a 0,13, eu tenho 24 dias, dividido por 24. O cálculo disso aí, pedindo ajuda novamente para a calculadora, 0,13 dividido por 24. 0,05. Vou manter duas casas decimais, 0,01. 0,01 dia. Pessoal, se em mês, isso aqui também é W, só que é o tempo de permanência aí por dia, né? Se por mês eu tenho 0,3 meses e o meu mês tem 24 dias, é o que o problema está me falando, tá?
É só pegar a taxa mensal e dividir pela quantidade de dia. Tranquilo demais essa daí. Eu já tinha a resposta dela, eu só tenho que converter de mês para dia. Vamos agora para a letra C. Vamos lá. Em média, quantas consultorias estão sendo feitas ou esperando fazer? Isso aqui nada mais está perguntando que, em média, quantos serviços estão no sistema. A gente já tem isso. A letra C, em média, quantos serviços estão esperando para ser feitos? Ok, é isso aqui. Ó. Olha só. Normalmente tem 4,8 serviços de consultoria esperando para ser feitos. Se tivesse só esperando para fazer, seria o LQ. Mas como tá falando que são os que estão sendo feitos ou estão esperando para fazer, engloba os dois casos. Então, 4,88. Essa pergunta, se não tivesse isso aqui, ó, se não tivesse o estão sendo feitos, eu teria que pegar o LQ. Quantas consultorias estão esperando para fazer? Se a pergunta fosse isso, é quem está na fila, seria o 4,05. Mas como também está incluindo quem está sendo feito, a minha resposta aqui é o L, já tinha sido calculado, assim como a letra B a gente já tinha a resposta. Só calcular a medida de desempenho e fazer a conversão aí. Aí vamos lá agora partir para a letra D, nossa última letra do exercício aí. A letra D é uma análise crítica, a gente tem que ter um raciocínio, tá? Se a demanda de serviço aumentasse 50%, a empresa teria que aumentar a equipe de consultoria? O que eu faço para resolver isso aqui? Eu ajusto a demanda e calculo o fator de ocupação deste novo cenário. Como assim ajustar a demanda? Vamos lá pegar as nossas taxas aqui, tá? As nossas taxas são atuais aqui, 40 e 48. Aqui está falando comigo que se a demanda de serviço aumentasse 50%, a demanda de serviço é isso aqui, ó, taxa de chegada. Se aumentou 50%, vai passar, em vez de 40%, vai passar para 60%. Se eu calcular um fator de ocupação aqui agora, o fator de ocupação desse sistema aqui vai dar 60 dividido por 48. Calculadora ajudando a gente aqui. 60 dividido por 48, 1,25. A gente sabe que fator de ocupação acima de 1 é sistema desequilibrado. Não tem como chegar a 60 serviços se eu consigo fazer só 48. Se essa demanda aumentasse 50%, sim, teria que aumentar a capacidade da minha equipe para ser capaz de, no mínimo, conseguir atender 60 serviços por mês. Este cenário de, no mínimo, 60 meses não é o cenário ideal, porque a gente sabe que a gente não está falando de valores regulares, né? Isso aqui é exponencial, mas no mínimo teria que ser esse valor. Ou seja, respondendo a letra D, sim, a empresa teria que aumentar a capacidade da sua equipe, a sua equipe. Ok? Por quê? Porque a equipe atual não conseguiria atender a demanda de 60 serviços ao mês. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí com a resolução desses dois exercícios. Bons estudos!